o que eu li sobre memória, que é bom a gente que é capoeirista, ver também sobre memória, que a capoeira é mais mental do que corporal. Muita gente acha que ela é ao contrário, mas não, ela é mais mental. Você pode estar em perfeita forma física, mas se você não tiver seu raciocínio em dia, sua coordenação em dia, você vai chegar na roda e vai fazer o que a maioria faz. Gingar, 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 um golpe, 300 ginga, outro golpe, porque está buscando na cabeça, né? Então, a memória para o capoeirista é muito importante. Sobre o que eu aprendi sobre memória, eu não sou especialista da área, mas nós temos a memória fixa e a memória temporária. A gente pode, né, expandir a memória temporária para ela gravar mais coisas e você moldar aquilo. Se você repete aquilo muitas vezes, o que você aprendeu sai da memória temporária para a memória fixa. Outra questão é que a memória é associativa. O que significa isso? Você só vai lembrar de coisas que você já tem, né? Um exemplo, você já tem uma base para aquilo. Vou dar um exemplo muito simples aqui dentro da capoeira, né? A forma que eu ensino é a seguinte: o aluno entra hoje, primeiro dia. O primeiro chute que eu vou ensinar ele é um exercício para pegar alongamento. Algumas pessoas chamam de pé na lua, algumas pessoas chamam de levantamento frontal. É um chute com a perna toda esticada para cima, é um alongamento, não é um chute. Depois disso, a pessoa aprende a levantar a perna reta, com o dedão apontado para cima, eu acrescento alguma coisa em cima. Eu falo, faz um círculo, faz aquele mesmo chute que você fez e joga para fora. Ou seja, eu associei o primeiro chute com o segundo. Então, agora ele tem duas coisas, ele tem o frontal e tem a queixada com a perna de trás. Um pouquinho mais para frente, eu falo, agora a gente vai fazer o contrário da queixada. Você não fez para fora? Agora a gente vai fazer para dentro. Em vez de você bater com o mindinho, você vai bater com o dedão. E aí já temos a meia lua de frente. Isso tudo é associação de memória, você não perde a anterior. Você fixa uma e a gente pega aquilo que você já tem e você monta em cima. Então, entender a memória para a didática é uma coisa muito importante, porque para a gente lembrar das coisas direitinho, a gente tem que ter uma associação anterior. Não adianta eu chegar para o aluno hoje e falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, aí ele quer aprender aquele AU invertido, que chama no meu grupo, alguns grupos chamam AU de coluna, que é como se fosse uma ponte sem botar os pés no chão. Aí a pessoa quer fazer aquilo, mas ela não tem a entrada da ponte. Como você vai dizer para ela, faz um AU e passa as pernas por trás? A pessoa não vai conseguir fazer aquilo. Ela vai entrar um AU, quando ela estiver reta, ela vai tentar descer as pernas e vai cair. Então, ela não vai associar aquilo. Então, o que que ela precisa? Ela precisa treinar a ponte entrando de lado. Depois que ela aprender essa ponte entrando de lado, aí a gente fala, tenta dessa entrada aí, você tenta fazer o AU. Então, é uma coisa associada à outra, né? Se você não tem a memória anterior de outra coisa, para você colocar algo em cima, é um pouquinho mais difícil. Por isso, no meu método, módulo um, 2, 3 e 4, que são os básicos, a gente tem a sequência de movimento que serve para estimular a memória, né? É uma forma rápida de treinar. Por exemplo, hoje não tenho muito tempo, eu só tenho aqui 10 minutos para eu treinar. Eu vou ali e faço, a cada 1 minuto e meio, eu consigo fazer uma repetição de todos os movimentos de um módulo, lá, da corda branca, no meu caso, que é a primeira. Então, eu vou ali, cada 1 minuto e meio. 10 minutos eu fiz 10 de cada um para cada lado de 20 movimentos. Você não consegue fazer. Dá o quê? Dá um número total de, deixa eu ver, 10 para cada lado, vai dar 200. Você não vai conseguir fazer 200 movimentos em 10 minutos nunca. Então, a sequência desculpa, 100, né? Não vai ser 200, não, que é 5 para cada lado. Você não vai conseguir fazer 100 movimentos dentro de 10 minutos. Você não consegue. Porque aí você vai ter que gingar. Aí você ginga, dá golpe para um lado, dá golpe para o outro. Em 5 minutos, tu chega a uns 30. Então, a sequência, ela facilita isso, né? E estimula a memória, porque você tem que lembrar daquilo tudo. É a mesma coisa que você aprender um movimento complexo, né? Como é que é um movimento complexo? Vou dar um exemplo aqui, o macaco, né? Mais ou menos complexo. O macaco é uma entrada de uma mão com uma ponte, no meio da ponte você vai separar a perna. Então, tem um monte de pequenos detalhes que você tem que ir gravando até virar uma coisa só. É a mesma ideia da sequência. Você vai aprendendo os pedacinhos dela até ela virar uma coisa só. E aí a sua memória temporária, a memória fixa, a memória associativa vão desenvolver, o que vai facilitar seu aprendizado para coisas mais difíceis na frente. Isso pode ser que soe um pouco ofensivo para algumas outras pessoas, né? Porque o símbolo do nosso grupo, se você observar, né, ele foi escolhido justamente o não à escravidão. Então, escravidão é tudo que te mantém preso, né? Eu treinei em alguns grupos e a pior parte era quando eu percebia que meu professor, meu mestre, né, ele já tinha me ensinado muita coisa que ele não conseguia me levar mais para frente e que eu precisava aprender um pouco mais, mas de outra área. Vou dar um exemplo, né? Eu tive um mestre na minha linhagem que ele era angoleiro.
né? Então, eu passei um tempo treinando com esse angoleiro para eu aprender um pouco mais sobre as coisas de Angola, porque o que eu sabia era mais ligado à capoeira que hoje nós chamamos de contemporâneo, é mais da capoeira Brasil e tal, né? Também tem uma linhagem do grupo Senzala, né? Capoeira Brasil, o mestre boneco foi de Senzala. Então, eu aprendia mais a movimentação baseada naquilo, e eu via que em Angola tinha mais outras coisas que a gente não treinava. Então, eu falei, não, tenho que aprender um pouco mais sobre isso. Como surgiu essa ideia? Quando eu era um graduado, né, eu achava que eu era um super-homem, tinha uma esquiva muito boa, né, era rápido. Falei, pô, tô sinistro, derrubo todo mundo, ninguém consegue me derrubar, sou liso, pulo pra caramba. É a fase que o capoeirista cai, né? Que aí eu fiz o quê? Vou, tem uma roda ali, não sei o que lá, o pessoal chamava de toquinha, porque os angoleiros usavam sempre touca, aí apelidaram de toquinha. Vamos lá na roda dos toquinhos. Falei, bora, quem é esse toquinho? Vamos conhecer. Cheguei lá, né, nessa roda, era graduado, tinha pegado graduação um mês, né? Pô, no evento, né, eu jogando com professores, com mestres e tal, e tudo de alto nível, me acertaram, mas não foi fácil, teve dificuldade. Falei, vamos lá para ver quem é. Aí, jogo de Angola. Rapaz, eu acho que eles só não me marcaram um rolê, porque rolê não bate. Mas todos os golpes da capoeira eu saí com a blusa toda marcada, toda cheia de pé. Aí eu falei assim, rapaz, eu treino tanto, sou rápido, sou isso aqui, como é que esse cara devagarzinho tá me acertando? Aí depois conheci o mestre angoleiro, ele foi me ensinando algumas coisas. Ele falou, Angola é estratégia. Não adianta você ser rápido, eu pego você no tempo. Você pode dar a melua mais rápido que for, eu sei quando ela vai terminar, sei quando ela vai começar. E se você dá duas, eu pego na segunda, não tem problema. Aí ele fala isso para mim, não adianta você ser rápido, você tem que saber o tempo do movimento. Se você tem o tempo e a distância, pronto, capoeira é isso, tempo e distância. Eu falei, tá, entendi, porque eu saí de lá. E aí eu comecei a treinar mais isso. Então, uma das questões que eu percebi é que eu era amarrado, né, a uma linhagem que dizia assim: não treina isso, que isso é coisa de saroba. Eu escutava isso, não treina isso, é coisa de saroba. Aí, quando o saroba visitava a gente, ele fazia as coisas que a gente não treinava, eu não sabia como sair. E aí eles me pegavam. Eu falei, pô, tem que pelo menos entender o que o cara tá fazendo, né? E aí uma das coisas foi essa, né? Se libertar dessas amarras, dessa escravidão, desse preconceito de, essa capoeira aqui é saroba, essa capoeira aqui é uma capoeira boa, não sei o que lá e tal. Então tinha muito isso antigamente. Hoje em dia está perdendo um pouco mais. Era a antiga briga de corda e cordel, né? E aí, outra coisa também era quando eu tinha que trocar de grupo. Eu ia falar com o professor, o único que aceitava de boa era só o mestre Sucuri. Eu saí do grupo dele umas 3 vezes e voltei umas 3 vezes, sempre me recebeu bem. E até hoje, quando eu vou em Japeri, ele me recebe lá muito bem, mesmo sendo de outro grupo. Ele sempre me apresenta, aqui está aqui o coiote, tal, é da família, está em casa, não sei o quê, né? Então, ele foi o único, né? Por isso que eu falo que é uma das pessoas que eu me espelho. Ele foi o único que nunca teve problema. Ele só falava assim: se quer sair, fala comigo, né? E eu tenho a mesma ideia, né? O aluno não é meu escravo, o aluno não é meu. Eu tenho um centro de formação. Eu vou formar ele para ele seguir o caminho dele. Assim como os pais não ficam com os filhos para eles. Eles criam os filhos para eles andar, né? Tem grupos, né, que criam pequenas, como eu posso dizer, primeiro, pequenas associações dentro do grupo. Eu acho interessante para cada um ter a sua identidade, como eu já vi no grupo Senzala isso, né? Você tem o Senzala, mas aí a pessoa tem, quando chega a mestre, ela tem o logo dela como se fosse uma escola dentro da escola. Então, isso são coisas que muitos grupos não aceitam, né? Porque querem amarrar o cara, né? Não, você tem que ser tal grupo e tem que ter o presidente ali. Então, uma das filosofias centrais do meu trabalho é isso: aprender de qualquer lugar e ensinar para qualquer pessoa. Não precisa ser do meu grupo para eu ensinar alguma coisa. Eu posso, por exemplo, eu morando em Búzios agora, teve 3 pessoas que vieram me visitar para treinar, né? Falaram assim, mas, pô, quero aprender alguma coisa diferente e tal, mas não posta nada não, porque o pessoal do meu grupo não vai gostar, porque aí eles vão achar que eu quero treinar contigo. Eu falei, não, e nem eu chamo aluno de ninguém, né? Eu não tenho esse costume, eu ajudo a pessoa lá. Não, você fica no seu grupo, mas, ó, faz isso, isso e isso, né? Que tem esse costume dentro da capoeira. Então, a filosofia central do Herança de Zumbi, né, é justamente isso: compartilhar o que sabe e aprender o que não sabe, né? Isso para todos. Tenha a ideia do grupo, o nome e tal, se a pessoa quiser. Não, eu quero carregar o nome do grupo, eu gostei e tal, tem. Mas eu não amarro aluno nenhum meu.
né? Tem muitos alunos meus que estão em outros grupos, e quando eles vão pegar graduação, eles me convidam, e eu vou lá no evento dele, né, para ver eles se graduarem em outro grupo, porque a gente ainda tem uma amizade, um respeito, e às vezes a gente até ainda treina junto.